São Berardo e companheiros mártires. A Igreja Universal venera o diácono Santo Estevão como o primeiro mártir do cristianismo. Mas também as igrejas locais, bem como as congregações religiosas, sempre prestaram especial veneração aos seus protomártires. Hoje é a Ordem dos Frades Menores que celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue como testemunho perene da sua fé cristã. Berardo, Otone, Pietro, Acúrcio e Adjuto, esses são os seus nomes, foram os primeiros missionários enviados de São Francisco nas terras dos sarracenos. 6 anos depois da sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Assíria pregar a fé e a penitência aos infiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia devido ao vento e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco e ele pensou então em viajar ao Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo a Miramolino, líder dos muçulmanos, e aos seus súditos. Chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porciúncula devido a uma doença súbita. Apesar dos 2 fracassos sofridos, organizou a ordem em províncias e enviou missionários a todas as principais nações europeias. No Pentecostes de 1219, deu também autorização ao padre Otone, ao subdiácono Berardo e aos irmãos leigos Vitale, Pietro, Acúrcio e Adjuto para irem pregar o evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam para a Palestina para visitar os lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador, os 6 missionários chegaram a pé à Espanha. Ao chegarem ao reino de Aragão, Vitale, líder da expedição, adoeceu, mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Berardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Afonso II, recebeu-os em audiência. Descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da infanta Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para facilitar o seu trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim vestidos, embarcaram para a suntuosa cidade de Sevilha, então capital dos reis mouros. Não exatamente prudentes, correram apressadamente para a mesquita principal e ali começaram a pregar o evangelho contra o islamismo. Naturalmente foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Miramolino ouviu-os com relutância e, assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta, ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho lhe disse que decapitá-los imediatamente teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e, portanto, era preferível pelo menos observar algumas formalidades. Passados alguns dias, o soberano fez com que fossem chamados à sua corte, e ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez-os embarcando-os num navio pronto a partir para Marrocos. Junto aos 5 missionários estava o infante português Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Miramolino. Desde a sua chegada ao país africano, Berardo, que conhecia a língua local, começou imediatamente a pregar a fé cristã perante o rei e criticar Maomé e o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Miramolino então os expulsou da cidade, ordenando também que fossem mandados de volta para terras cristãs. Mas os frades, assim que foram libertados, prontamente retornaram à cidade e retomaram a pregação em praça pública. O rei, enfurecido, então os jogou numa cova para morrerem de fome e dificuldades. Mas eles, após 3 semanas de jejum, foram retirados dela em melhores condições do que quando estavam trancados lá. O próprio Miramolino ficou um tanto surpreso.
Um dia, Miramolino, para reprimir alguns rebeldes, foi obrigado a marchar com seu exército, solicitando também a ajuda do príncipe português. Estes últimos, porém, incluíam também os 5 franciscanos, e um dia, quando o exército ficou sem água, Berardo pegou uma pá e cavou uma cova, fazendo correr uma fonte abundante de água doce, com inegável grande espanto por parte dos mouros. Contudo, continuando a pregar apesar da proibição do rei, foram novamente presos, submetidos à flagelação e lançados na prisão. Foram então entregues à plebeia para se vingarem dos insultos que proferiram contra Maomé. Assim foram açoitados nos cruzamentos de ruas e arrastados sobre cacos de vidro e cacos de vasos quebrados. Sal e vinagre misturados com óleo fervente foram derramados sobre suas vítimas, mas eles suportaram todas essas dores com tanta coragem que pareciam impassíveis. Miramolino só podia se admirar de tanta paciência e resignação, e por isso tentou convencê-los a abraçar o islamismo, prometendo-lhes riquezas, honras e prazeres. Os 5 frades, porém, também rejeitaram as 5 jovens que lhes foram oferecidas como esposas e perseveraram destemidamente na exaltação da religião cristã. A esta altura, Miramolino já não resistia a tais aversões e, tomado de raiva, pegou na cimitarra e decapitou os 5 intrépides confessores da fé. Era 16 de janeiro de 1220, perto de Marrakech. Nesse momento, suas almas, ao levantarem voo para o céu, apareceram à infanta Sancha, sua benfeitora, que naquele momento estava reunida em oração no seu quarto. Retornando a Portugal, trouxe finalmente consigo as preciosas relíquias que destinou à igreja de Santa Cruz em Coimbra, onde ainda hoje são objeto de veneração. Essa experiência desenvolveu em Santo Antônio de Lisboa, conhecido por nós como Antônio de Pádua, a ideia de passar da ordem dos cânegos regulares para a dos frades menores. Ao ouvir a notícia do martírio de seus 5 filhos, São Francisco exclamou que agora podia dizer que realmente tinha 5 frades menores. Eles foram canonizados pelo pontífice franciscano Sisto IV em 1481, e o martiriólogo romano os comemora em 16 de janeiro, aniversário do seu glorioso martírio. São Berardo e companheiros mártires, rogai por nós.